Sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, mais um episódio, toda a confusão envolvendo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, e o bilionário Elon Musk, dono do antigo Twitter, né? O X. Pois é, o Elon Musk disse que o Moraes quer obrigar a plataforma a descumprir a legislação brasileira. O bilionário tem protestado contra exigências do ministro Alexandre de Moraes para banir contas no X. Esse assunto você já acompanhou aqui no Conversa de Redação, inclusive a gente vem destrinchando ao longo dos dias, né? Agora tem mais esse capítulo. No fim de semana, acho que vale lembrar, jornais tradicionais subiram um tom contra Alexandre de Moraes e também o STF. Folha e Estadão publicaram editoriais críticos à atuação do Supremo Tribunal Federal a respeito de como a corte reage a críticas e determina censura a algumas pessoas na internet. Marcelo da Fonseca, quero começar com você hoje, deixando você à vontade para analisar mais esse capítulo aí dessas confusões envolvendo o STF aqui no Brasil. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, quando a imprensa critica um ministro, ou quando algum deputado, algum parlamentar critica o ministro do Supremo, ele não está criticando a instituição necessariamente. Ele não está fazendo um ataque ao Supremo, né? Eu acho que, sim, existem os extremistas que querem fechar o Supremo, né? Tem essa turma aí, só que essa turma ela é minoritária, é uma turma radical que eu acho que tem até pouca voz. Quando os jornais, quando a gente aqui faz alguma crítica, alguma decisão de algum ministro, seja Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli ou qualquer outro dos ministros do Supremo, a gente não está atacando a instituição, a gente está criticando alguns excessos que a gente considera, né, que passaram da conta. E no caso do Alexandre de Moraes, ele vem passando da conta de forma recorrente há algum tempo. Esse embate com o Elon Musk, né, esse embate com o Twitter, agora X, ele é só a gota d'água, né, a gota do oceano, né? Porque são vários embates que vão acontecendo ao longo do tempo e o Alexandre de Moraes parece que ele não aceita ser contrariado. Parece que ele não aceita ter algumas decisões questionadas, né? Não aceita nem críticas de deputados, nem dos próprios ministros do Supremo, né? Ele parece que está ficando cada vez mais autoritário. Então, quando ele decide, por conta própria dele, sem ter sido provocado pelo Ministério Público, né? Que é o que a previsão constitucional diz, que o ministro ele tem que ser provocado para se manifestar. Então, quando ele pula essa etapa, que vai contra a Constituição, e determina o bloqueio na conta de alguém no Twitter, ele não tá seguindo as regras constitucionais. Ele está tirando a voz de uma pessoa. Ele pode muito bem falar que aquela pessoa cometeu crime de calúnia, difamação, dar alguma punição. Agora, determinar que um determinado político ou determinado influencer não possa mais nem acessar uma rede social é uma coisa que vai muito além da conta. Eu acho que agora está ficando muito claro, né, tanto internamente no Supremo quanto no meio político, que o Alexandre de Moraes precisa ter alguns freios. Tomara que isso aconteça antes que seja tarde, né? Tomara que seja possível frear o ministro e a gente volte, né, à normalidade no judiciário. Eduardo Costa, e sua análise aí sobre mais esse capítulo dessa briga. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, algumas coisas eu exercito todo dia. Algumas coisas. Uma delas é a fé em Deus, outra é o respeito aos mais idosos, o amor às crianças. E o que eu peço a Deus todo dia, eu já falei isso aqui várias vezes. Primeiro, para me proteger de eu não caluniar ninguém aqui. Segundo, para tentar ser humilde. Eu não vou ser humilde como meu pai nunca, mas pelo menos para tentar. Porque a arrogância mata a pessoa. Júlio, toda arrogância será criticada. O que o Estadão, a Folha de São Paulo começaram a dizer, nós estamos falando aqui tem 6 meses, certo? Sim. Xandão está passando do ponto. E o cerco está se fechando sobre ele. O cerco está se fechando. Júlio, quando de um congresso nunca visto da advocacia aqui em Minas, no final do ano passado, o presidente da OAB, do nosso estado, Sérgio Leonardo, escandalizou geral quando ele deu uma dura no Supremo, na presença do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O Simonetti, Beto Simonetti, presidente nacional, ficou visivelmente contrariado, depois pegou o Barroso, levou para o aeroporto, não podia, pegou mal. Agora foi o Simonetti que fez algo semelhante. Ele imitou o Sérgio. Num encontro em Brasília, com a plateia lotada, ele anunciou que está levando para o Congresso uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para garantir o direito do trabalho do advogado
na sustentação oral durante os julgamentos. Coisa que o Xandão, por livre e espontânea recreação, ancorado no regimento interno do tribunal, decidiu proibir. E durante a fala do Simonetti, a plateia começou a gritar, plateia de advogados, Júnior, começou a gritar, fora Xandão. Sabe qual foi a reação dele? Nós vamos chegar lá. Então, Júnior, Elon Musk é só mais um episódio daqueles que Deus coloca na frente da gente. Deus manda recado todo dia pra gente. Baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. E a vida é resultado de escolhas. Dependendo das escolhas, a gente vai sofrer mais ou menos. Ô Rita Mundim, e a sua leitura aí? Bom dia. Bom dia, Júnior. Eu sempre falei aqui, né, que a regulamentação ela tem que vir, mas o Marcelo tocou na palavra que resume tudo isso. O que o Alexandre de Moraes tem feito, ele tem cometido excessos. Então, quando você excede aquilo que é o normal, aquilo que é ou que está escrito na Constituição, é tudo bem, mas você cometer excessos um atrás do outro e você fazer o uso com abuso, a coisa vai tomando forma e a sociedade vai acordando. Graças a Deus, quando o Elon Musk iniciou esse debate, né? O dele é democrático, do Elon Musk porque ele está lá nos Estados Unidos, e é por isso que eu falo, está só começando, ele deu luz aos excessos do Alexandre de Moraes em todos os aspectos, como o próprio Eduardo Costa está trazendo aí. Que bom que estamos tendo esse debate, que bom que a sociedade brasileira está enxergando os excessos e os abusos. E como o Eduardo mesmo disse, né, a arrogância, geralmente é punida. William Travassos, sua leitura sobre toda essa movimentação, mais um capítulo, os jornalões lá de São Paulo criticando também o Xandão. E aí, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. São os deuses do Olimpo, né? Aqueles deuses intocáveis que vivem nas nuvens. Entre os deuses tem um que gosta muito de brigadeiro, muitos chamam ele de Xandão, ele adora um brigadeiro, né? Inclusive o Dória sabe muito bem aonde comprar esse brigadeiro. Pois bem, para além da ironia, eu vi aqui o meu colega Marcelo pedindo para frear o Xandão. E isso que eu ouvi do Marcelo, eu já ouvi algumas vezes, né, nesses últimos anos, e todos falam o seguinte: o Senado precisa se pronunciar, o Senado precisa aparecer. Nós temos um Senado fraco, com medo, e uma das teses é que os senadores não enfrentam, né, o tribunal em função dos processos e com medo de uma represália. Pois bem, o que está acontecendo nesse momento é uma tentativa de internacionalizar essa história de Alexandre de Moraes, das decisões burocráticas, para ver se isso de alguma forma consegue mexer na estrutura que nós temos hoje no país. O Eduardo Bolsonaro tem 41 minutos, ele postou justamente isso que a gente está conversando aqui, né? Que ele fala o seguinte: as leis, na verdade, ele coloca um post do Elon Musk que fala: as leis dos Estados Unidos impedem do X de participar em corrupção que viole as leis dos outros países, que é o que o Alexandre está a exigir que façamos. E aí o Elon Musk vem com essa provocação, e a gente não pode esquecer que o X dos Estados Unidos foi intimado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo brasileiro em relação à moderação de conteúdo. Estão tentando, de alguma forma, dizer para o mundo que nós não temos liberdade de expressão, que o nosso direito de fala está sendo cassado em função de interesses políticos. E aí, no fundo, existe uma verdade nisso, né? E nós ontem falávamos que essa polarização entre Musk e o Xandão estava encerrada. Eu ainda falava, será que é em função da Starlink? E do quem falou isso foi o presidente do Supremo. O presidente do Supremo, e nós comentamos aqui, ele falava, será que é o medo do governo em função do atendimento da Starlink no agronegócio? Metade do agronegócio hoje vive da tecnologia que é de responsabilidade do senhor Elon Musk. Mas a gente observa que a direita vem alimentando isso e vai trazer essa discussão ao ponto de minar o Supremo, de minar Alexandre de Moraes, para tentar trazer à luz
o que eles chamam de uma ditadura que nós estamos vivendo de forma silenciosa.